Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje, sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, e nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a análise da ata do Copom, mas como eu gosto de fazer, na minúcia. Vamos comparar com a ata que foi da reunião anterior, aquela de dezembro. Vocês vão ver que elas têm muitas similaridades, mas tem alguns pontos aí que o Copom já melhora o tom, em outros pontos ele eleva o tom, e aí a gente vê o que a gente vai conseguir aqui tirar de conclusões. Claro que a gente faz várias conjecturações, a gente não sabe o que vai realmente acontecer, isso também depende da economia, nem mesmo o próprio Copom sabe o que vai acontecer na próxima reunião, mas é bastante interessante a gente conseguir projetar cenários, pelo menos é assim que eu trabalho. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, dia 1º e 2 de fevereiro agora, terça e quarta-feira, o Copom teve a sua reunião, a primeira reunião de 2022, e ficou decidido um aumento da taxa de juros Selic para 10,75% ao ano. Essa taxa Selic é a taxa base, né, de empréstimo interbancário entre um banco e outro, aquela que você recebe ali no Tesouro Selic, por exemplo, e também é aquela base de empréstimos, né, que as empresas fazem também. Então, quanto mais alto, por exemplo, essa taxa, mais difícil é para a empresa fazer um determinado investimento. Imagina que uma empresa consiga captar recursos a uma taxa de CDI mais 2% ao ano. Lá atrás ela ia pagar 4%, né? 2% da Selic mais 2%. O CDI é um pouquinho menos que a Selic, mas para facilitar a conta, vamos botar 2 mais 2, 4%. Agora 10,75 mais 2, 12,75. Se for um investimento de R$1 bilhão, por exemplo, a gente estava falando de 40 milhões de reais de despesa financeira por ano e agora 127 milhões de despesa financeira por ano. Então você vê que precisa ser um investimento realmente muito bom para valer a pena ser feito nesse período agora, com a Selic mais alta, né? Então vamos mostrar aqui a reunião do Copom, que eles decidem por unanimidade sempre. Essa é uma das minhas maiores críticas ao Copom atual, todas as vezes são por unanimidade, parece que as pessoas pensam iguais, não tem por que ter tanta gente se todo mundo pensa igual. A taxa Selic vai para 10,75% ao ano, tá? O que o pessoal sempre está querendo saber agora, tá, é isso aqui, ó. Em relação aos seus próximos passos, vou até aumentar aqui para ficar maior para vocês. Em relação aos seus próximos passos, o comitê antevê como mais adequada neste momento a redução do ritmo de ajuste da taxa básica de juros. Essa sinalização reflete o estágio do ciclo de aperto, cujos efeitos cumulativos se manifestarão ao longo do horizonte relevante. Aqui ele fala sobre esse horizonte relevante, quer dizer, a gente já vai entender um pouquinho melhor do que isso. O Copom enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados para assegurar a convergência da inflação para as suas metas. Então ele continua querendo chegar à inflação na meta. E qual é a meta, né? A meta é o que está aparecendo aqui, 3,5% para 2022, podendo chegar até 5%, né, como tolerância, e para 2023, 3,25%, podendo chegar até 4,75%. Então, além disso, né, para assegurar a convergência da inflação, e dependerão da evolução da atividade econômica, do balanço de risco e das projeções e expectativas de inflação para o horizonte da política monetária. Para vocês terem uma ideia, esse parágrafo aqui em dezembro, né, na última reunião, vamos ver aqui, olha só, o que ela coloca aqui. Ela colocava que para essa reunião o comitê antevê outro ajuste da mesma magnitude. Naquela época eles tinham subido 1,50, então eles cumpriram, eles fizeram exatamente o que eles falaram. O Copom enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados para a convergência da inflação para as suas metas
e dependerão da evolução da atividade econômica, do balanço de risco e das projeções e expectativas de inflação para o horizonte relevante da política monetária. Você vê que ele usa os mesmos tons, ele só muda um pouco mais. Agora, o que mudou de um para o outro? Né? Pelo menos na minha visão. Ele cita a parte do horizonte relevante antes. E aí, isso é o meu próximo ponto que eu quero trazer para vocês. O que aconteceu de lá para cá? Tá? E é uma coisa que eu gosto sempre de analisar o cenário de referência. Né? O cenário de referência, com base na taxa de juros extraída da pesquisa Focus, taxa de câmbio e etc., né, tem o seguinte: projeções de inflação do Copom situam-se em 5,4% para 2022 e 3,2% para 2023. Qual era o cenário referência em dezembro? Tá? Seria aqui 4,7% para 2022 e 3,2% em 2023. Então, quer dizer, a inflação projetada para 2023 não mudou. Em compensação, a inflação projetada para 2022 subiu 0,7%. Então, se o objetivo do Copom é trazer a meta da inflação, trazer a inflação convergir para a meta, hoje ele vai precisar subir mais os juros do que ele precisaria naquela época. Vamos ver se isso está condizente com o que está acontecendo, né? O que ele falou agora? Esse cenário supõe trajetória de juros que se eleva a 12% no primeiro semestre de 2022, termina o ano em 11,75% e reduz-se para 8% ao ano em 2023. Né? Então aqui, esse cenário supõe trajetória de juros que se eleva para 9,25% esse ano, que era 2021, 11,75% durante 2022 e termina o ano, reduz para 11,25% e termina o ano em 2023 a 8%. Então o que aconteceu aqui? Você vê que aumentou a projeção de inflação e aumentou a projeção de juros do mercado. Quer dizer, agora a projeção é subir até 12 e cair para 11,75. Antes a projeção era subir até 11,75 e cair para 11,25. Por quê? Porque antes a inflação projetada era 4,7, agora é 5,4. Tá? E aí, isso me faz vir aqui no próprio boletim Focus, né, nas expectativas, que a gente consegue ver nessa linha azul aqui, ó, desse gráfico daqui, ó, do IPCA. Tá? E aí a gente vê aqui esse IPCA subindo e continua subindo bastante desde dezembro, principalmente nos últimos meses aqui. E a gente vê aqui um outro número que vai ser importante a partir de agora, que é o IPCA administrados. São aqueles produtos regulados, administrados, né? Remédios, energia elétrica, saneamento, gás, coisas desse gênero. Vamos voltar agora para a ata do Copom para a gente mostrar sobre isso. Tá? Nesse cenário, as projeções para a inflação de preços administrados são de 6,6% para 2022 e 5,4% para 2023. E aqui, olha só, os preços administrados eram 3,8% para 2022 e 5,2% para 2023. Então, daqui, a gente já consegue perceber o seguinte, tá? A gente já começa a perceber que o vilão da inflação são os preços administrados, porque eles têm a ver muitas vezes com commodities, e commodities são baseadas no preço externo, tá? E quer dizer, agora a trajetória do dólar aqui, eles até estão esperando um dólar a 5,45 pelas expectativas, e lá atrás era 5,65, por exemplo. Então, mesmo com essa trajetória, esse câmbio para baixo, mesmo assim a gente teve um aumento da expectativa de inflação de preços administrados. O que a gente tem hoje aqui em vista é que a inflação está acima do teto da meta, né? Então, a gente tem uma inflação aqui, ó, a expectativa de inflação é 5,4%. Se a meta é 3,5%, podendo chegar a 5%, o Copom vai ter que botar mais remédio ali dentro, né? E aí eu achei que nesse relatório ele abriu uma brecha. Esse é o próximo ponto que eu quero chegar com vocês, tá? Esse ponto tá exatamente aqui, nesse parágrafo aqui, né? Considerando o cenário de referência, o balanço de risco, o cenário de referência é isso que eu falei agora. O balanço de riscos eu mudei a ordem, eu vou falar depois. Tá? O Copom decidiu por unanimidade
elevar a taxa de juros para 10,75. Agora é que vem o pulo do gato. O comitê entende que essa decisão reflete seu cenário de referência, o balanço de riscos de variância maior do que o usual para a inflação prospectiva. Então aqui é o seguinte, não tenho muita noção, é isso que é variância. A variância é assim, eu acho que a inflação de administrados é 6,6, mas pode ser que ela seja 10, 12, pode ser que ela seja 2, porque tem a ver com o preço de commodity, eu não faço a mínima ideia o que vai acontecer. Que a gente tem até aí uma possível guerra aí, Rússia e Ucrânia, por exemplo, que poderia afetar preço de petróleo, etc., que faria subir esses preços todos, né? Então, que mais? Então eles colocam aqui que é compatível com a convergência, esse aqui é o outro pulo do gato, convergência da inflação para as metas ao longo do horizonte relevante. E aí ele explica o que é horizonte relevante, que inclui os anos calendários de 2022 e essa expressão em grau maior o de 2023. Essa expressão em grau maior o de 2023 para mim foi muito importante. Para vocês terem uma noção, ele escreve mais ou menos a mesma coisa no outro, né, em dezembro, mas eles colocam aqui convergência da inflação para as metas ao longo do horizonte relevante, que inclui os anos calendários de 2022 e 2023. Eles não colocam em grau maior 2023. O que isso significa na minha visão? Esse grau maior mostra que muito provavelmente na reunião de março, ou se não na de maio, o Copom já vai falar assim, igual ele fez em 2021, desistimos da meta de inflação de 2022 e estamos de olho na inflação de 2023. Isso vai ser muito bom, porque ele não vai ficar aumentando a taxa de juros que nem um louco para chegar na inflação de 2022, sabendo que a de 2023 está dentro da projeção da meta. Então esse é um ponto muito positivo e vai funcionar muito bem se a inflação de 2023 não começar a subir, né? Essa projeção da inflação de 2023. Então, acho que o Copom acerta muito. E por que ele não fala agora, já em fevereiro, então, que ele vai passar a olhar a inflação de 2023 e não mais a de 2022? Ele bota 2022 em grau maior 2023. Porque, cara, é a mesma coisa de você ter um time de futebol, por exemplo, que entra para um jogo em 15 minutos toma 2 ou 3-0, e aí você fala assim, o técnico pega, tira os principais jogadores, bota os reservas lá para terminar o jogo. Cara, ninguém faria isso, né? Você pelo menos dá lá o primeiro tempo para ver se o time recupera, faz um gol, que aí já bota o time mais no jogo, alguma coisa nesse sentido, tá? Então seria a mesma coisa. Quer dizer, o ano acabou de começar, você não pode desistir do ano agora em fevereiro. Você pode desistir do ano talvez ali em maio. Ah, cara, a inflação subiu muito, a gente tomou 5-0 no primeiro tempo, tudo bem, eu desisto no primeiro tempo, né? Mas pelo menos é mais, né, melhor em termos de visão, né? Ah, não vamos esquecer 2022 ainda, mas ele já mostra que ele já está com o olho em 2023, tá? Então esse ponto para mim foi bom. Esse ponto significa que talvez ele não vá subir tanto a taxa de juro para perseguir uma meta de inflação, que vai ser impossível, porque ela vai estar ali em preços administrados, que tem a ver com a questão das commodities. E aí, entrando na questão das commodities, aí sim eu entro no balanço de riscos, por isso que eu inverti o tema aqui, né? Vamos voltar para o desse agora, para essa inflação. O que é o balanço de riscos aqui, né? Por um lado, existe uma possível reversão, ainda que parcial, do aumento nos preços das commodities internacionais, que está bem em linha com o que eu tenho falado, né? Em moeda local, produziria trajetória de inflação abaixo do cenário de referência. Tá? É o que eu tenho falado quando eu falo que a Bolsa pode acabar caindo, porque as principais ações da Bolsa são empresas de commodities, né? Então, na minha visão, pode chegar a um ponto que a gente tenha commodities internacionais para baixo e aí o mercado começa a precificar um pouco mais para baixo empresas como Vale, Petro e outras do gênero. Tá? Pode ser que isso demore mais tempo, então quem é nosso assinante sabe como a gente está fazendo a saída desse tipo de empresa, de forma bem devagar, então tem lá nos relatórios. Tá? Por outro lado, políticas fiscais que impliquem impulso adicional da demanda agregada, leia-se aqui Auxílio Brasil,
tá? Porque é exatamente isso, você coloca dinheiro no mercado, o dinheiro no mercado é usado para o consumo, logo impulsiona a demanda agregada, ou políticas fiscais que piorem a trajetória fiscal, leia-se aqui Auxílio Brasil, que furou o teto de gastos, só que de forma bem gentil, podem impactar negativamente preços de ativos importantes e elevar os prêmios de risco do país. Então, quer dizer, a gente tem de um lado commodities que, se inverterem, traz a inflação um pouco para baixo, e tem, por outro lado, política fiscal que pode trazer o preço a inflação para cima e os juros para cima por causa da elevação de prêmio de risco Brasil. Tá? É claro que durante o recesso do Congresso, essa parte aqui, ó, ficou menos visível. Então a Bolsa subiu. Essa parte aqui das commodities ficou mais visível. A Bolsa subiu. Né? Agora volta Congresso. Aí Congresso já vota lá a PEC de preço de petróleo, por exemplo. Preço do petróleo agora a gente vai fazer desse jeito. Aí com certeza vai ter ali, o governo não vai fazer um projeto que vai atrapalhar a Petrobras. Mas o cara da oposição, ele vai querer mandar uma emenda lá que atrapalha a Petrobras de forma até proposital. Né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com esse tipo de coisa. Porque aí isso impacta o preço das ações também. Tá? E isso aumenta e eleva o prêmio de risco no país. Tá? Porque é dessa forma que movimenta aqui dentro o Brasil, né? O Congresso Nacional é dessa forma. Você manda lá um projeto de lei, esse projeto de lei recebe emendas e você no final não sabe o que vai passar. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você atira em uma coisa e você acerta exatamente outra. Então esse balanço de riscos ele é importante, e só para a gente manter aqui a base, né, como é que estava no outro, né, em dezembro. Eles chegam a falar da inflação, por um lado, uma possível reversão, ainda que parcial, dos aumentos nos preços das commodities internacionais e moeda local produziria a trajetória de inflação abaixo do cenário básico, quer dizer, Ctrl+C, Ctrl+V, exatamente igual do que pode trazer a inflação para um preço melhor. E, do outro lado, novos prolongamentos das políticas fiscais de resposta à pandemia, que pressionem a demanda agregada e piorem a trajetória fiscal, podem levar os prêmios de risco do país. Tá? Uma outra coisa que eles chegam a falar no balanço de riscos é o desempenho mais positivo das contas públicas, né? Que aí a gente está falando da relação dívida líquida sobre PIB. Né? E eu cheguei a falar em 2020 bastante sobre isso, que a taxa de juros estava caindo muito, exatamente para que o Brasil conseguisse pagar as contas, né? Pagar a dívida via inflação. Tá? Eu acho que quem buscar lá os meus vídeos de 2020 vão ver isso. Tá? Inclusive contas, análises em Excel e etc. O comitê avalia que a incerteza em relação ao arcabouço fiscal segue se mantendo elevada, né? Segue mantendo elevado o risco de desancoragem das expectativas de inflação e, portanto, a assimetria altista no balanço de riscos. Inflação para alta e prêmio de risco do Brasil mais alto. Isso implica a maior probabilidade de trajetória para a inflação acima do projetado de acordo com o cenário de referência. Então você vê aqui que no balanço de risco eles não botam muita coisa sobre o cenário externo. No cenário de referência aqui eles chegam a citar o cenário externo. Então esse aqui é um ponto para mim que foi negativo. Eu gostaria de ver no balanço de risco já alguma coisa sobre o cenário externo. E para mim ficou claro que eles ainda não estão olhando com tanta lupa assim o cenário externo. Então sempre que a gente subestima um problema, a gente tem a tendência de ser surpreendido negativamente. Tá? Então, se por um lado eu gostei que eles olham mais 2023, então a taxa de juros pode não subir muito, o efeito inverso seria exatamente esse cenário externo que pode trazer uma surpresa negativa, principalmente trazendo um preço das commodities, por exemplo, para cima, ou talvez até uma taxa de juros mais alta do que esperado nos Estados Unidos, que faça sair dinheiro dos mercados emergentes. Tá? Então, o que a gente vai ter que ficar de olho é
O que pode acontecer em relação ao Congresso Nacional? Óbvio, o Brasil ele sempre precisa ficar de olho nisso. A gente precisa ficar de olho nessa inflação na IPCA, principalmente a de preços administrados. Tá? Foi isso que subiu muito a trajetória aqui da projeção de inflação do Copom, e acho que ainda vai muito mais para cima do que esse 6,6 que eles estão botando para 2022. E a gente precisa ficar de olho nas próximas reuniões do Copom para ver se eles já começam, já colocam direto que agora a gente vai olhar 2023 e vamos esquecer 2022, tá? E inflação agora de fevereiro sai semana que vem. De acordo com o IPCA 15, ela deve vir abaixo do que foi lá em dezembro. E dezembro já tinha sido abaixo de novembro, que é bom, quer dizer que ela está trazendo aí um pouquinho para baixo. Agora, o que está subindo ainda é índice de preço ao produtor, né? E a gente sabe que índice de preço ao produtor, que tem ali o principal do IGPM, acaba trazendo a inflação ao consumidor para cima em algum momento, porque o produtor ele consegue reter o repasse por alguns meses, às vezes alguns anos, mas em dado momento ele acaba repassando. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa análise aqui sobre o Banco Central. O que eu tenho para falar para vocês com relação à alocação de carteira é que vocês mantenham, tá, uma alocação que seja estrutural em todas as classes de ativos. Como vocês viram, é impossível a gente saber agora o que vai acontecer. Eu duvido que alguém crave assim, commodity vai para cima, commodity vai para baixo, taxa de juros não sobe mais, a inflação agora vai ficar parada e vai chegar em 5,4% em 2022, o que seria um baita resultado, né? Nossa previsão é alguma coisa ali em torno de 7%, que já seria um baita queda em relação aos 10% de 2021. Mas, enfim, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Então tenha todas as classes de ativos na tua carteira, tenha ações, fundos imobiliários, ativos no exterior, mesmo que você ache eles caros, renda fixa, mesmo que você ache que a taxa de juros não vai ficar nesse patamar ao longo do tempo, e a gente vai fazer um workshop exatamente sobre isso, tá? Porque a gente acha que esse é o momento para a gente falar sobre alocação estrutural, e esse workshop está aqui embaixo no link da descrição, vai estar aparecendo aqui na tela também para vocês, tá? Para vocês verem aqui o workshop do dia 14 ao dia 17 de fevereiro. Aulas que são às 6 horas da tarde, depois às 7 horas, 6 horas a dia 14, 7 horas no dia 15, 16 e 17, aqui no YouTube. Vai estar eu e a Carol Weber no primeiro dia, nos outros dias a gente vai chamar alguns outros analistas aqui do Dica de hoje também, tá? Essa nova carteira plena vai ficar muito legal e é um projeto bem ambicioso aqui do Dica de hoje, porque vai juntar pela primeira vez 5 analistas, né? Porque a gente vai ter que alocar em todos os tipos de ativos, então é um projeto bem ambicioso e vale a pena vocês entrarem e darem uma olhada pelo menos nesse conteúdo gratuito, porque esse conteúdo gratuito vai pelo menos abrir a cabeça de vocês com relação à alocação não apenas de 2022, 23, 24, a alocação da tua vida inteira, tá? Você vai entender o que é um rebalanceamento de carteira, algumas coisas desse tipo. Abraços a todos, bons investimentos, até a próxima, te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.